Que a graça e a paz do Senhor esteja com todos. Estamos nós, mais uma vez, na presença do Senhor, nesta noite de domingo, para poder exaltar e engrandecer o nome santo de Jesus. Nós sabemos que toda a honra, toda a glória é para o Senhor. Nós sabemos que durante o decorrer do nosso dia, nós temos que ser gratos porque Ele nos permite mais uma noite para nós estarmos na presença dEle, para poder cultuar a Ele esses momentos de tanta alegria, de podermos ser gratos pela oportunidade de nós estarmos hoje com vida, os nossos familiares, projetando os nossos sonhos e sabendo que tudo Ele fez e tudo fará por mim e por você. E antes mesmo que eu leia essa palavra, eu gostaria de estar fazendo uma oração, agradecendo por esta oportunidade de nós estarmos aqui, para engrandecer esse nome. Pai, eu quero te agradecer, Senhor, porque mais uma vez o Senhor me concede estar na tua presença, juntamente com todos aqueles aonde este vídeo vai chegar. Que o Senhor venha trazer para nós, Pai, ó Deus, a tua plenitude, o teu amor, a tua graça. Que esta palavra fale aos nossos corações. Que esta palavra traga para nós o incentivo de nós entendermos, Pai, que tudo é teu e tudo volta para o Senhor. Por isso eu te louvo, eu te agradeço por esse momento. Em nome do teu Filho amado Jesus, é que eu peço e também agradeço. Amém e amém. A palavra do Senhor hoje está em João, capítulo 1, versículo 45 e 46. Uma palavra tão conhecida, mas hoje eu quero trazer uma essência diferente dessa palavra, para que a gente possa colocar dentro do nosso dia a dia, no nosso cotidiano, tudo aquilo que nós temos para oferecer para o Senhor. Está escrito assim, 45. Filipe encontrou a Natanael e disse-lhe: achemos aquele a quem Moisés escreveu na lei, e a quem se referiam os profetas, Jesus o Nazareno, o filho de José. Perguntou-lhe Natanael, de Nazaré: pode sair alguma coisa boa? Respondeu-lhe Filipe: vem e vê. Aqui nós estamos vendo uma conversação entre duas pessoas que eram pessoas que estavam ali na Galileia. E ali quando Natanael falou para Filipe, porque Filipe estava dando uma boa notícia, tanto é que o primeiro versículo, no 44, diz assim: ora, Filipe era de Betsaida, cidade de André e de Pedro. E Filipe encontrou a Natanael e disse: olha, nós estamos aqui com a pessoa aonde Moisés, nós achamos aquela pessoa onde Moisés havia escrito sobre ele, a quem se referiram os profetas pelos quais eu daqui a pouco vou citar. E ali Natanael disse: pode sair alguma coisa desse local? E respondeu Filipe para ele, sem mais contestação: venha e vê. Ou melhor, vem e vê. E eu quero trazer isso para mim e para você hoje. Jesus nasceu numa cidade onde as pessoas não davam valor. Na Galileia, aonde ele nasceu, tudo era improvável. Ali todas as situações eram tristes, porque ali estavam os necessitados, os coxos, os retardatários, aquela escória da sociedade. E o Senhor, Deus, escolheu aquele lugar para Jesus nascer. E muitos discutiam a respeito de Jesus,
Por isso muitos não acreditavam, porque olhavam para Jesus da onde ele vinha, da onde sucedeu a sua vinda. E nós sabemos que isso para Jesus foi uma luta, foi uma discórdia, quando ele estava no Sinédrio, quando eles estavam dentro, nas tribunas, aonde eles diziam que como que poderia sair daquele local alguém que estava dizendo ser o Filho de Deus. Aí nós começamos a ver a situação das pessoas querendo julgar pelo que estavam vendo e não pelo que ia acontecer. E nós sabemos que o primeiro milagre de todos que Jesus, antes, quando ele começou a sua jornada, o primeiro milagre dele, que foi em Caná da Galileia, foi naquele casamento, que está lá em João, capítulos 2, de 1 a 11. E nós sabemos que esse milagre espantou a todos, porque o melhor vinho foi servido no final, ao contrário das festas, que tudo que é melhor se põe no início. E nós estamos vendo que Jesus já começou confrontando todos aqueles que achavam que nada prestava daquele canto, porque era um local aonde muitos desmerecia. E antes mesmo de eu trazer esta palavra para colocar em nós, na nossa vida cotidiana, eu ainda quero dizer para vocês que o chamado dos seus discípulos, todo o chamado dos seus discípulos foi na Galileia. Se nós olharmos Marcos 1, 16 a 20, se nós olharmos Lucas 5, de 1 a 11, se nós olharmos Mateus, capítulo 4, de 18 a 22, todos eles foram trazidos da Galileia. O chamado deles foram no Mar da Galileia. A grande pesca foi no Mar da Galileia. Mas mesmo assim, o contexto que traz para nós esta palavra, no texto, não queriam dar valor para aquele que um dia seria o que significa hoje para o mundo. Era discriminado, porque julgavam a sua fonte da onde ele estava saindo e não naquilo que ele representava. Agora, trazendo essa situação para mim e para você, o Senhor está falando aqui, comigo e com você. Muitos dizem para você, por que você continua? Quantos nesse momento acha que você deveria de abdicar daquilo que você tem feito, porque você não é boa no que você escolheu para fazer, porque você não tem qualificação? Muitas vezes olho para a tua família, muitas vezes olho para situações passadas, muitas vezes olho para as condições em que você vive, porque nada disso que você está tentando mostrar, as pessoas estão olhando pelo que você tem de valor, pelo que eu tenho de valor, como Jesus tem o seu valor. Mas as pessoas olham humanamente, dentro de uma cegueira totalmente espiritual, aquilo em que você não corresponde dentro do querer, da vontade e do gosto de cada um. E muitos não querem que você consiga chegar aonde você sonhou. Nossa, mas não trocou de carro ainda? Nossa, mas a tua família é um problema. Ah, mas você não é crente? Ah, você não adora a Deus? Mas e o que a igreja faz? Ai, cadê teu esposo? No meu caso, quantos que me perguntam, e teu esposo? Não vai chegar? Mas você não profetiza na vida das pessoas? Você não ora para as pessoas? E a sua condição? E a sua situação? E aí as pessoas começam a trazer e trocar aquilo que é real por aquilo que já é passado. E aquelas pessoas que estavam ali como Natanael, ele estava trazendo a descrença até para Filipe. Pode sair alguma coisa boa de lá? E muitas vezes as pessoas, eles nem esperam acontecer, mas eles julgam pela sua aparência e pelo que eles estão vendo. Por que nós ouvimos coisas que tentam nos atrasar dentro da nossa caminhada? Tentam burlar os nossos sonhos, atrasar nossa expectativa.
E você já reparou que pessoas assim atravessam o teu caminho não para te ajudar, mas para te atrasar? A mesma coisa que os fariseus e os inimigos de Jesus naquela época faziam. Porque para onde Jesus ia, a multidão o acompanhava, mas com essa multidão, aqueles que eram os discipuladores, aqueles que queriam tirar os discípulos, sabe, do centro da atenção de Jesus, aqueles que estavam desconcentrando aquilo que Jesus queria concentrar, aquilo que Jesus queria trazer de liberdade, de palavra. Na exatidão, eles queriam distorcer aquela palavra. As curas que Jesus fazia, eles queriam trazer um proceder totalmente diferente. E Jesus foi o primeiro profeta que saiu da Galileia. E muitos não creram, mas tiveram que acreditar. Como muitos terão que acreditar naquilo que você tem, aonde você vai chegar e o que Deus vai fazer na tua vida. Nós vemos que muitas coisas que nos falam, muitas vezes nos entristecem. E quantas vezes nós vemos pessoas abatidas, tristes, desanimadas. Por quê? Porque não consegue sair dessa condição em que se encontram. Por quê? Porque estão debaixo de uma palavra em que não que você aborde, mas de uma palavra que tenta todos os dias te impedir de você chegar. Você não pode sorrir. Se você está feliz, as pessoas se preocupam, as pessoas não se alegram com você. A palavra diz assim: se alegrai, chorai com os que choram e se alegrai com os que se alegram. Mas a palavra de Deus, para nós, ela é única, mas para as pessoas que não acreditam que pode ser mudado, que Deus pega a insuficiência desse mundo para fazer ser suficiente, pega as coisas loucas desse mundo para fazer ela sábia, pega coisas que muitas vezes não tem valor para o homem, mas transforma e traz para a presença dele, aonde será vaso de honra. E aqui em Isaías 9, capítulo 9, versículo 1 e 2 diz assim: mas para toda a terra que estava aflita, essa terra eu estou falando, a Galileia, a minha terra hoje, a tua terra aí, diz assim: nos primeiros tempos tornou desprezível a terra de Zebulon e a terra de Naftali, mas nos últimos tornará glorioso o caminho do mar. Sabe que caminho é esse que eu estou falando? Caminho da Galileia, além do Jordão, a Galileia dos gentios. O povo que andava em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região da sombra da morte resplandeceu-lhe a luz. Aqui Isaías já estava pronunciando Jesus. Ele já estava trazendo a essência. Um povo que era desprezado, um povo que era deixado de lado, porque para aquelas pessoas só existiam ali os enfermos, os pobres. E muitas vezes as pessoas olham para você. Você já chegou e já teve uma condição de você chegar numa loja e você perguntar o preço de um produto e a pessoa falar: não, é muito caro? Aonde muitas vezes a pessoa te julga porque olha para você e acha que você não tem condições de pagar, não tem condições de comprar. Ou muitas vezes você vai até um local onde você quer fazer um orçamento e por você muitas vezes não está expressando, não está ali com uma roupa totalmente de marca, um carro que talvez tivesse que atingir o objetivo daquele vendedor, ou coisas parecidas, iguais, porque nós vivemos num mundo materialista. A pessoa olha para você e desmerece a tua pergunta daquilo que você veio buscar. Aonde muitas vezes nós ficamos esperando com que pessoas venham fazer a sua função, mas não entendemos porque a pessoa olha e não acredita que você é capaz, como que se você estivesse dizendo: eu não posso comprar.
O mundo materialista está dessa forma, não diferentemente daquela época. Porque as pessoas julgam, as pessoas somam, as pessoas veem, porque a vista dos olhos humanos tem que ser o melhor, tem que ser o maior, você tem que viver sorrindo, e tudo tem que ser bom. Você morar num local nobre, não pode morar na vila, porque você tem que estar no local de prestígio, tem que ter frequentado melhores escolas, e saber que tudo lhe é bem e vai bem. Tudo contrário que a palavra de Deus fala, que no mundo nós sofreríamos aflições, que nós teríamos tristeza, mas é para termos, acreditarmos que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem para amanhã, que a palavra do Senhor renova a cada dia, e que o Senhor trará para nós um renovo, uma condição diferenciada para a minha vida e para a tua vida. Nós estamos vendo que naquela época, quando Isaías anunciou, aquele local poderia ser de pessoas pobres, mas foi lá que Jesus salvou os pobres. Foi lá que ele curou cegos, paralíticos, e foi de lá que ele veio para salvar eu e você. Como que nós faríamos se nós estivéssemos nessa conversa que eu comecei aqui em João 1, 45, 46, onde Natanael falou para Filipe, pode sair alguma coisa de lá? E Filipe, desafiando ele, falou, vem e veja. E eu vou falar para você, venha comigo e veja o que Deus vai fazer. Deus sabe tudo sobre você. Deus conhece o seu deitar, o seu levantar. Deus sabe por onde você anda e o que você faz e quais são os seus planos. E muitas vezes, quando o teu plano não dá certo, não é porque você errou, porque muitas vezes não chegou o momento, aquele momento certo que Deus preparou para você vencer, que Ele preparou para você se regozijar naquilo que Ele já te deu, não vai te dar. E quando Jesus falava, Ele trazia aquela dimensão, Ele curava, era cura de alma, é de dentro para fora. E hoje nós vemos pessoas cativas, sabe, de fora para dentro, porque o exterior é que manda, o exterior é que comanda, o que você mostra é o que você é, e a palavra fala o contrário. A palavra fala que é de dentro para fora, e que muitas vezes nós temos que negar a nós mesmos para acreditar que Jesus Cristo é aquele que veio a esse mundo, morreu por mim e por você, e nos deu a condição de nós estarmos aqui, sermos aqueles que Ele escolheu para morar com Ele. E Ele tem escolhido, Ele tem chamado. A palavra fala que Ele chamou a todos. Muitos são chamados, poucos escolhidos. E os íntimos são poucos. São tão poucos que o Senhor tem buscado. A palavra fala em Jeremias que Ele tem buscado desesperadamente quem Ele possa encontrar. Porque Ele quer cumprir em nós tudo aquilo que Ele prometeu. Que Ele prometeu para mim e para você. E nós sabemos que quando o Senhor conhece o nosso sofrimento, Ele sabe como o teu coração está hoje. Talvez na insuficiência da sua vida, te humilharam quando criança, no decorrer da tua adolescência, quando você teve seu primeiro emprego. Talvez hoje te humilham pela condição que você é ou está, por você não conseguir fazer mais do que você tem feito. Talvez por você não conseguir, sabe, demonstrar aquilo que você gostaria que fosse. O Senhor está falando conosco debaixo de uma palavra tremendamente profética, porque quando Ele falou ali em Isaías, Ele estava dizendo que haveria alguém que traria para nós essa luz e mudaria aquela situação daquela cidade. E muitos foram curados, muitos foram libertos. Os seus discípulos foram chamados de um lugar aonde não tinha condição de vivenciar. Eu fico pensando que quando Gideão estava no lagar, e era a última semente que ele tinha, porque todos os seus opressores, os seus inimigos, vinham, deixavam que eles plantassem, que eles colhessem, e na hora da colheita, eles vinham e roubavam a semente. E quando ele estava naquela madrugada, no lagar, malhando aquelas sementes ali, aquele trigo,
E o anjo aparece para ele, que nós acreditamos que tenha sido até o Senhor, o Mestre Jesus. E quando fala para ele, homem valente, e quando fala, eu sou contigo. E quando Gideão olha aquela situação, ele fala assim, eu sou o menor da minha casa, o mais pobre da minha casa. Começa por aí. Ele falando, reconhecendo de onde ele estava saindo. Porque tudo o que nós somos, nós vamos prestar conta. E não é teu dinheiro, não é a tua condição que Deus quer ver. Deus quer ver teu coração, quer ver a tua intenção, onde você quer chegar. E o que você vai fazer para que o reino dele seja exaltado. E quando ele te traz uma proposta de bênção, quando ele te dá a tua bênção na mão, ele está trazendo para que o nome dele seja glorificado. A exaltação é para que o nome dele seja em toda a terra exaltado. E ali nós sabemos da história de Gideão, a vitória que o Senhor deu para ele, o que ele conseguiu fazer com aquele exército, porque ele estava com o seu coração voltado. E uma das coisas que ele fez foi obedecer todas as estatísticas que foram dadas para ele. Nós sabemos que o improvável estava na mão de Gideão naquela noite, mas o provável chegou na madrugada. E o Senhor está me usando como profeta do Senhor nesta noite para te dizer, eu não sei como está a sua situação, eu não sei como está a sua condição de saúde financeira, teus sonhos estão enterrados, estão mortos, está trancado? Pois esta noite é a noite de você destravar teus sonhos, destravar tuas realizações, porque o improvável será provável hoje, o impossível vai acontecer, porque o Senhor tem uma palavra para nós de exaltação, do insignificante para a autoridade, e a autoridade é essa que Deus estabeleceu para mim e para você, independente de que religião você nesse momento esteja. Nós não estamos aqui pregando religião, nós estamos aqui falando de palavra do Senhor, palavra de Deus, Bíblia, que a Bíblia aberta é a boca de Deus na terra, onde nos ensina como nós devemos fazer, executar, plantar, comprar, cuidar da família, cuidar dos nossos negócios, ter prudência na fala, condições nas atitudes. Em todo segmento, nós temos aqui um manual de instrução para que nós possamos vivenciar aquilo que Deus separou para mim e para você. E eu quero ler aqui em Jeremias, no capítulo 1, versículo 17, 18 e 19. Olha o que Jeremias, quando ele recebeu o chamado, e logo que ele recebeu o chamado, ele falou, Senhor, o que eu vou fazer? Porque eu não sei nem o que falar, eu não sei como que o Senhor vai fazer. E o Senhor disse para ele, quando ele te recebeu, porque ele era um menino, o Senhor disse para ele, não me digas o que eu devo falar, mas falarás aquilo que eu te mandar. Aqui, o Senhor não estava olhando para a condição de Jeremias, se era novo, se era pequeno. O Senhor estava falando, aquilo que eu te colocar, você falará. Como Davi, quando Samuel chegou para poder ungir, e o pai de Davi aprontou todos os seus filhos, os mais bonitos, os mais altos, e não era isso que Deus queria ver. Deus não está querendo olhar a nossa roupagem, Ele está querendo ver o nosso interior, Ele está querendo ver as paredes do nosso coração, onde está a sinceridade, a singelidade de você entender que quem comanda é Ele, e todas as coisas é dele, e tudo volta para Ele. E quando não havia mais nenhum para apresentar, daí o pai de Davi lembrou que ele estava lá no campo. E lá veio aquele menino simples, que não tinha nem sequer feito nenhum curso de guerreiro, mas defendia as pequenas ovelhas, como assim era chamada.
do seu pai. Era desprezado porque ficava no campo, longe da casa, da cobertura, do aconchego do lar, mas cuidava no campo das ovelhas do seu pai e as defendia com valor, porque aquilo que lhe foi dado, ele cumpria com obediência. E muitas vezes nós, quando recebemos uma ordenança de Deus, nós não queremos levar a sério. Nós queremos fazer da nossa maneira e do jeito que a gente bem entende. E uma das coisas que Deus, ele acata de nós é a obediência nossa. Jesus foi obediente até o último suspiro. Mesmo sendo discriminado, levando na presença de fariseus, julgado pelos seus, desprezado pelos seus. E eu quero te fazer uma pergunta: você já foi desprezado pelos seus? A tua família te despreza, te deixa de lado? Nós estamos chegando aí nas festas, você é o último a ser convidado, esquece que você existe, que há necessidade, que você precisa, principalmente do aconchego, da palavra, do amor, do carinho, do abraço, que a palavra fala mais uns aos outros. Começa por aí a verdadeira obediência. Jesus também ficou assim, viveu assim, porque muitos, ele veio para os seus, mas os seus os desprezaram. E eu não estou falando aqui da família, eu estou falando aqui do povo que não entendeu a sua missão. E muitas vezes as pessoas não querem entender a sua missão, nem a minha. Muitas vezes as pessoas me perguntam: mas você continua fazendo as lives? Você continua orando pelas pessoas? Você continua visitando pessoas? Você continua abençoando vidas? Continua fazendo projeto? Eu falo: continuo. Eu não preciso falar o que eu vejo na expressão do rosto das pessoas, porque a própria expressão fala por si própria. Mas a palavra de Deus é uma só: continue, porque eu não vou tirar aquilo que eu te dei, mas eu vou acrescentar aquilo que você foi chamado. Eu farei um novo tempo, uma nova história. Eu trarei para você aquilo que eu tenho separado. Tudo é meu, é no meu tempo, da minha vontade, dentro do meu querer. Não pode o homem designar aquilo que eu quero fazer, porque quando eu faço, não tem ninguém que impede. O que está te impedindo? Qual é a sua falta de coragem que não te leva a você conquistar novos campos, a sonhar? A palavra fala que nós temos que entrar no nosso quarto, cerrar nossa porta e falar com o Senhor em secreto. Não conte teus sonhos para ninguém. Ninguém merece a confiança dos teus sonhos a não ser Deus. José passou por uma situação muito drástica, porque os seus próprios irmãos não acreditaram, porque não queriam que ele fosse o melhor, embora fosse aquele filho querido do pai, por uma questão de situações. Mas as pessoas não querem saber da tua situação. É o que eu comecei essa palavra falando, o improvável. As pessoas querem que nós sejamos o improvável sempre, e não entende que tudo é um processo. Eu estou no processo e você está no processo. E você vai chegar no desígnio que Deus te separou. Você vai chegar na vitória que Deus te escalou. Porque Deus não é mentiroso. Ele não é homem que minta. E Ele fala: eu faço cumprir as minhas palavras para aqueles que creem. E aqui em Jeremias 17, 18 e 19 diz assim: mas tu, pois, cinge os lombos. O Senhor falando com Jeremias: dispõe-te e dize-lhes tudo quanto eu te mandar, não te espante diante deles, para que eu não te infunda espanto na sua presença. Eis que hoje te ponho por cidade fortificada, olha que palavra, por coluna de ferro e por muros de bronze, contra todo o país, contra os reis de Judá, contra os seus príncipes, contra os seus sacerdotes, contra o seu povo. Pelejarão contra ti, mas não prevalecerão, porque eu sou contigo, diz o Senhor, para te livrar. Falou tudo. Muitos me perguntam: como que você consegue? Como que você faz? Eu faço isso daqui, ó.
Eis que hoje te ponho por cidade fortificada, por coluna de ferro e por muros de bronze, e contra tudo e todos, contra os reis de Judá e contra os seus príncipes, contra os seus sacerdotes. O Senhor está dizendo, não importa o que vem, não importa o que fale, o Senhor está dizendo, pelejarão contra ti, vão dizer que você não pode, que o improvável é você, que o incapaz é você, que você não tem condições de chegar, mas o Senhor está dizendo, não vai prevalecer. Sabe por quê? Porque eu sou contigo. O Senhor está dizendo, Ele é comigo, Ele é com você. Então levanta a tua fronte. Eu falei agora de pouco que a partir desta noite muita coisa vai mudar na tua vida, muita condição vai mudar na tua vida. E o Senhor está dizendo, eu estou aqui, diz o Senhor, para te livrar e para te guardar. Então Ele estava avisando a Jeremias, não se importe, Jeremias, vai, faça e fale, obedeça. Eu colocarei, eu vou fortificar, eu vou te livrar de todo dano que vão tentar te fazer. Você está dependendo de pessoas hoje? Hoje você depende de pessoas para comer, para te levar, para trazer, muitas vezes para te ajudar. Muitas vezes pessoas que eram para estar do teu lado, te alicerçando, são aquelas primeiras que te fazem você olhar para baixo. E quando você olha para baixo, você deixa de enxergar as coisas que vêm de cima. Porque o Senhor fala, olhai para os altos, de onde vem o socorro, de onde vêm as bênçãos. Deus está falando hoje, não dependa de pessoas, dependa de mim, busque em mim. Aqui o improvável não existe. Pode existir para o mundo, mas o improvável para Deus não existe. Existe o justificado, existe o ajustado, existe o aprovado com as bênçãos nas mãos. Você pode chorar, você pode até se sentir desanimado, mas você não está vencido, porque a palavra de Deus nos levanta. Eu posso estar abatido, mas não estou vencido, porque tem uma palavra que me sustenta, tem um Deus que me empurra e me projeta e diz, eu sou contigo. E para espanto de todos, da tua família, dos teus amigos, daqueles que estão à tua volta, todos que estão à tua volta, para espanto de todos, vai ser você o vitorioso, vai ser você a vitoriosa, vai ser você que vai levantar a tua mão e falar, obrigado, Senhor, porque até aqui, aquele que era o improvável, está mostrando que é provável, está mostrando que é capaz, está mostrando que debaixo da tua graça, eu consegui, eu cheguei. Então não importa, muitos ficarão espantados com o que Deus vai fazer. Deus, do meio da tua família, te tirou para mostrar para ela quem você é. Não abaixe tua cabeça, não desista do que o Senhor está te falando nessa noite, porque o Senhor te prometeu, Ele vai cumprir. A adversidade virá. Jesus passou por adversidade. Ele teve que voltar para Galileia, mostrar para Pedro que dentro daquele mar tinha peixe, para um homem que estava acabado, estava ali improvável nas suas dívidas, desanimado, e com ele toda a sua parentela. E na primeira, na segunda, na terceira, na quarta, mas na quinta vez, não importa quantas vezes, ele obedeceu. E a palavra de Deus diz assim, fala assim comigo e com você. Debaixo desta palavra, Senhor, Pedro disse para Jesus, eu vou lançar as redes. O Senhor está dizendo, debaixo desta palavra que eu estou trazendo aqui para você hoje, receba a tua vitória. Porque o espanto vai ser geral quando você começar a mostrar o que Deus já está fazendo na tua vida. Não vai fazer, já está fazendo na tua vida. Se pessoas olharam para você um dia e disseram, quem é você para dizer que vai chegar? Quem é você que vai comprar essa casa? Como já disseram para mim, quem é você que vai fazer isso? Sozinha? Estão esquecendo que tem um Deus à minha frente, que tem um Deus que faz todas as coisas,
que tem um Deus que já preparou, está tudo pronto. E a alegria do Senhor, como ele fala, a alegria do Senhor é a nossa força. Ele se alegra quando ele vê seus filhos recebendo as bênçãos que ele designou. Que coisa mais maravilhosa. Tome posse nesta noite desta palavra. Acredite. O improvável pode ter acontecido, mas o aprovado por Deus é eu e você. E nós vamos espantar muitas pessoas, porque quando Deus faz, Ele faz. É você mesmo, meu irmão, minha irmã, que Deus escolheu. No meio de todas essas coisas que têm nos acontecido, no meio desse mundo tão tenebroso que nós estamos atravessando, Deus escolheu aqueles que se levantaram, aqueles que não vão abaixar a cabeça, que vão continuar dizendo que o Senhor é tudo para nós. Ele é aquele que preparou o melhor tempo para mim e para você, para nós vivermos. E eu sei que a responsabilidade é grande, porque quando Jesus começou a fazer os milagres na sua própria terra, não queriam reconhecê-lo. E um dos maiores profetas que nós já tivemos, que tudo que ele disse, que ele fez, foi à vista de todos. E ele nos fez uma promessa: eu vou para o meu Pai, vou preparar lugar para aqueles que estarão na minha presença, naqueles que acreditarem no meu nome. E vós que acreditar em mim e nas palavras que eu estou deixando aqui farão obras maiores. Então, meu amado, meu irmão, é eu e você. Nós fomos levantados para vencer. Tome posse desta palavra. Foi dita por todos aqueles que um dia falaram: Senhor, eu creio. O Senhor está salvando nesta noite. O Senhor está trazendo para a presença dele aqueles improváveis. Está trazendo para a presença dele os necessitados. Aqueles que muitas vezes estão tão preocupados com as pessoas, no que pensam a seu respeito, que estão esquecendo que o espanto será geral, porque Deus te escolheu para vencer. E a escolha já está feita, não tem como ser revogada. O Senhor está dizendo nesta noite: aquele que eu escolhi, esse eu farei. Como ele falou para Jeremias: aquilo que eu puser na tua boca, fale, porque eu farei proezas através da tua vida. Então creia, acredite. O Senhor quer trazer você para perto, Ele quer te atrair para perto, para poder mostrar que há profeta nos dias de hoje, há pessoas que edificam esse nome santo, esta palavra preciosa, que é vida para aqueles que necessitam. Não importa se você está achando que chegou o tempo da sua morte. Não, ainda não. Deus tem vida para te dar. Esses problemas não é para a morte. Esses problemas é para trazer vida, e vida com abundância. Porque o Senhor sabe, se você viveu até aqui, até o dia de hoje, vencendo todas as dificuldades, Ele tem promessa para cumprir na tua vida. Eu gostaria de fazer uma oração terminando esta palavra. Se nós pudéssemos olhar para Natanael, eu acho que ele ficou admirado, como Tomé e outros mais, porque tudo que Jesus fez foi simplesmente ser Ele, cumprir aquilo que Ele veio fazer. E tudo que Ele está falando para nós hoje: seja você, não se preocupe com os outros, seja você. Se está sozinho, Ele manda os anjos. Se está com problema, Ele vai resolver. Se é falta de dinheiro, Ele vai suprir. Mas Ele está dizendo: continue, não abaixa a cabeça, eu sou contigo. Senhor, eu entrego esta live, Pai, nas tuas mãos. Aonde este vídeo for, Senhor, que ele fale aos corações daqueles que estão precisando, que fale com os necessitados, daqueles que estão esperando hoje, Pai, agora, o milagre. Eu estou liberando essa palavra profética como milagre na vida daqueles, que eles creiam, Pai, porque pessoas ficaram espantadas, porque a escolha é eles, Pai, é eu e é todos aqueles que acreditarem, Pai. O Senhor levantou para vencer.
E o Senhor trará condições aonde muitos não vão acreditar. Porque o Senhor, quando promete, o Senhor cumpre. É o que eu te peço nesta noite. Faça cumprir nas nossas vidas o teu querer e o teu realizar. Obrigado, Pai, por esta oportunidade. Tudo isso eu te peço no nome do teu Filho amado Jesus e no nome dele eu agradeço. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que o Senhor te proteja, que o Senhor te faça projetar aquilo que Ele sonhou para você. Nunca se esqueça, Ele sonhou com você. Você é aquele que Ele falou, eu pego, transformo, levo e mostro. Eu fiz. É essa a promessa do Senhor. Muitos ficarão espantados, mas a palavra do Senhor se cumprirá. Creia somente. Que você tenha uma noite de bênçãos, juntamente com os seus. Fique nesta paz. Shalom.